Lateral direito se despede do Botafogo oficialmente. Começa o xadrez dos técnicos do Campeonato Brasileiro. Como que vai ficar, né, esse tabuleiro aí para o ano de 2023? Tem gente apostando alto pra caramba, tem gente que vai com o que pode mesmo. É depois da vinheta que a gente conversa mais um pouquinho sobre isso aí. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. E antes eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. A gente já passou dos 45.400, estamos rumando aos 45.500. Eu tenho certeza que com a sua ajuda, você clicando aí, se tornando inscrito aqui no canal, a gente vai bater a nossa meta o mais rápido possível. Você também ajuda demais o nosso canal deixando o seu like. Se você puder, torne-se membro da Rádio Botafogo. Você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$5. E você pode também aproveitar todos os descontos lá da loja do Mundo Puff, né, com camisas muito maneiras, com camisas iradas mesmo, com estampas espetaculares feitas pelo meu querido amigo Guilherme Puff, beleza? Então, para aproveitar os descontos, você precisa ser membro da Rádio Botafogo. Então, ó, nessa ordem, dê o seu like, se inscreva na Rádio Botafogo e seja membro da Rádio Botafogo, tá bom? Galera, o lateral direito argentino Saravia se despediu oficialmente do Botafogo. O Botafogo, inclusive, já fez a despedida oficial nas suas redes sociais, agradecendo pelos serviços do lateral. Todo mundo já sabia que o Saravia não ficaria no Botafogo para o ano de 2023. Ele teve um começo de temporada pelo Botafogo até de certa forma promissor, mas depois o futebol do cara foi decaindo, e infelizmente o Saravia não conseguiu atingir um patamar técnico necessário para que ele continuasse no Botafogo. Para vocês terem uma ideia, o Saravia não vai nem viajar para Londres para os amistosos que o Botafogo vai fazer na capital inglesa, né? Aliás, o Botafogo, além do amistoso contra o Crystal Palace no dia 3 de dezembro, o Botafogo também anunciou que provavelmente fará um amistoso contra a equipe da segunda divisão inglesa, o Luton Town, que nesse momento é o 10º colocado na segunda divisão inglesa. Esse jogo tem mais, provavelmente um caráter mais, inclusive, de jogo-treino. A gente nem sabe ainda se vai ter ingresso para esse jogo, se vai ser aberto para a torcida, né? O que a gente sabe, na verdade, é que o Botafogo vai para 2 compromissos contra equipes inglesas enquanto estiver em Londres, né? Luton, que na verdade é uma cidade que fica perto de Londres, fica nos arredores de Londres. Beleza? Então, Fogão fazendo turnê pela Inglaterra em 2022, no finalzinho de 2022. Beleza? – 2023 já começa a ser desenhado, o tabuleiro de 2023 já começa a ser desenhado, na verdade, os técnicos que já saíram de seus clubes, né, como é o caso do Maurício Barbieri, que deixou o Red Bull Bragantino, nesse momento ainda se encontra sem clube, tem clubes anunciando técnicos, como é o caso do Santos, que anunciou o Odair Hellmann, e como é o caso também de outros clubes, como Atlético Mineiro, Corinthians, que são clubes que vão disputar pré-Libertadores e Libertadores, né? Ainda sem seus técnicos, o Vitor Pereira se despediu da equipe paulista, alegando motivos familiares, não vai continuar no Brasil, e o Galo, né, que demitiu o Cuca, né, tá sem técnico, todos eles procurando técnico. E, obviamente, né, todo mundo foi bater na porta do Fortaleza, né, para procurar o técnico do tricolor cearense, né, o técnico Vojvoda. E o que que acontece? Não foi somente o Corinthians, nem o Atlético, todos eles tinham interesse, né? Corinthians, Atlético, Santos e Vasco tinham interesse no Vojvoda. Acontece que o Vojvoda recusou, né, o convite do Vasco, recusou também o convite do Atlético Mineiro, e provavelmente deve acertar sua permanência no tricolor do PC, no Leão do PC, que é o Fortaleza. Deve ficar por lá mesmo, já que ele conseguiu uma recuperação espetacular no segundo turno do Campeonato Brasileiro, classificando o time cearense para Libertadores na América. Uma campanha realmente de tirar o chapéu, um trabalho exemplar, que esse técnico espetacular que está no Brasil já, vai para o 3º ano dele aqui no Brasil, fazendo um trabalho muito consolidado, num clube muito organizado, como é o caso do Fortaleza. E o que que vai fazer, né? O que que esses outros clubes vão fazer? O Vasco, que é uma SAF, subindo agora da segunda para a primeira divisão,
Bahia também, subindo da segunda para a primeira divisão, não vai contar, né? Provavelmente não deve contar com Barroca, acredito eu que eles não devam contar com Barroca. Então, todos esses clubes devem apostar, né? Vão tentar investir todas as suas fichas em técnicos, né? De renome, técnicos que tenham uma projeção internacional, que tenham um currículo, na verdade, já invejável, né? De brasileiros, né? Que são mais proeminentes no mercado, a gente pode citar o Cuca, que acabou de se desligar do Atlético Mineiro. Tem também o próprio Maurício Barbieri, né, que se desligou do Bragantino. Nessas épocas, né, quando os clubes começam a falar sobre nomes como Sampaoli, Jorge Jesus, né, começam a aparecer também. Mas prestem atenção no nome de um português que já está trabalhando no Brasil, já faz o seu, se eu não me engano, segundo trabalho no Brasil, já tinha feito um bom trabalho no Atlético Paranaense e agora fez um bom trabalho também na equipe do Cuiabá, que é o português Antônio de Oliveira, né? Fez um trabalho consistente, pegou o Cuiabá na zona de rebaixamento e conseguiu tirar o clube da zona de rebaixamento e quase colocar, inclusive, na Sul-Americana. Faz um bom trabalho, é um técnico promissor para esses clubes, inclusive, ficarem de olho. O que é interessante, né, que todos esses nomes são especulados, e um outro nome também foi especulado, como é o nome do Galhardo, né, que saiu do River Plate, fez um baita de um trabalho também no River Plate, e aí ele recusou convites, né, recusou convite do Vasco, inclusive, recusou proposta do Vasco, e provavelmente não virá para o Brasil tão cedo. Ele decidiu, inclusive, que não vai trabalhar no primeiro semestre e fez uma pedida salarial de $1 milhão para ele e equipe, o que fica em torno de mais ou menos 5 milhões e meio de reais, uma fábula. E a prioridade dele é ficar na Europa. O que tem a ver o Botafogo com isso? A gente está falando de clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro junto com o Botafogo, clubes também que vão estar disputando outras competições, como a Sul-Americana, e clubes também que vão disputar Copa do Brasil, né? São torneios em que o Botafogo estará. Se esses clubes demorarem muito para se organizar, escolherem logo suas comissões técnicas, na verdade, o Botafogo já tem pelo menos um ano já de trabalho já feito, já começado pelo Luiz Castro. Inclusive, né, eu não sei se isso é informação, se procede, se não procede, que o Corinthians talvez voltasse a carga com o Luiz Castro. Eu acredito que não seja verdadeiro, acredito que não passe de boato. Inclusive, o Vitor Severino, na excelente entrevista que ele concedeu ao Glorioso Connection, dos meus queridos amigos Gustavo Chagas, Antônio Bento e Vitor Bustamante, ele diz desconhecer que tenha havido qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de contato, e acredito que a comissão técnica do Botafogo ela cumprirá seu contrato até o final, salvo alguma coisa que aconteça no meio do caminho que seja desastrosa, o que eu não acredito que vai acontecer, porque todo mundo sabe que o Botafogo vai reforçar o seu elenco para o ano de 2023, com certeza, e a gente que já tem, na verdade, uma equipe que está em formação, mas se consolidando, a gente vai ter uma equipe mais forte ainda. Como, por exemplo, eu mencionei no começo desse vídeo, que era a saída do Saravia, e o Botafogo já mostra que quer reforçar a lateral direita, né? Isso já está dito. O Botafogo também precisa de reserva para a lateral esquerda, o Botafogo precisa de jogadores para jogar na ponta direita, o Botafogo precisa de reserva urgentemente para o Tiquinho, porque o Tiquinho, jogando todos esses jogos no final da temporada, você via claramente que ele estava muito desgastado, e o Botafogo precisa de um craque. O Botafogo precisa de um jogador referência, de um jogador que você sabe que ele pode fazer a diferença. Meu amigo lá do Gigante Glorioso falou, inclusive, que o Michael, que joga junto com o Matheus Pereira, lá no Mundo Árabe, deixou escapar que ele estava, inclusive, procurando apartamento aqui no Brasil, né? O Michael procurando apartamento lá em Goiás, Goiânia, se eu não me engano, deixou escapar que com a vinda do Matheus Pereira para o Rio, ele não tinha mais o que fazer, né, lá no clube dele, no Mundo Árabe. Ou seja, ele acabou dando um spoiler aí que o Matheus Pereira está vindo para o Rio. Tomara que seja para o Botafogo. A gente sabe que o Botafogo agora, no Rio de Janeiro, não é o único clube com capacidade de investimento ou com a possibilidade, inclusive, de trazer um jogador do quilate do Matheus Pereira. Acredito eu, inclusive, com o investimento no valor que estava sendo ventilado com relação ao Matheus Pereira, até irreal, principalmente com o Botafogo não se classificando para a Libertadores e classificando apenas para a Sul-Americana, né? Mas com a chegada do Vasco, com a SAF Vasco 777,
tendo que montar um time do zero, né? Que uma coisa que não, inclusive, não vai ser fácil. E o Flamengo também, muito endinheirado, né? O Botafogo tem concorrência. Se o Matheus Pereira está vindo para o Rio de Janeiro, que seja para o Fogão. Então, a gente espera muito que o Botafogo consiga trazer um jogador desse quilate, um craque. Eu não estou afirmando aqui que o Botafogo esteja negociando, esteja trazendo, mas se tiver, se o Botafogo puder contar com um jogador desse quilate, desse nível, será muito legal. E aí, concorda, discorda das minhas opiniões? Gostou desse vídeo? Então deixa seu like aí, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, torne-se membro, lembrando que você pode se tornar um membro por menos de R$5. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de Rádio Botafogo para você. Um grande abraço e fui.